Se apossou do seu corpo em 1973, quando dois espíritos lhe avisaram disso. Anunciou que passaria por uma grande transformação em 2012, tornando-se imortal. Sua morte em decorrência de um câncer não é confirmada pela igreja, que conta com 710 centros de culto em 25 países. Chocou a Sahara, fundou o controverso japonês grupo religioso Aum Shinrikyo em 84. Ele declarou ser o Cristo e o Cordeiro de Deus. Seria o único só mestre do Japão plenamente iluminado. Ficou famoso quando realizou um ataque de gás sarin no metrô de Tóquio em 95. Foi preso e condenado à morte. David Koresh foi o líder da seita davidiana, com sede no Texas. Em 83 começou a dizer que era o último profeta e o Filho de Deus, o Cordeiro. Reuniu seus seguidores e um grande arsenal em uma fazenda. Em 93 o FBI invadiu o local numa operação que terminou com um incêndio da sede do grupo. Além de Koresh, morreram 54 adultos e 21 crianças. Hogen Fukunaga, fundador no Japão. Em 87, a Hono-hana Sapogyo, conhecida como a seita da leitura do pé, ele dizia ter passado por uma experiência espiritual quando descobriu ser a reencarnação de Jesus Cristo e de Siddhartha Gautama, o Buda. Maria Kizgun, ou Maria Devi Christos, líder da Grande Fraternidade Branca. Em 1990, ela conheceu Yuri Krivoganov, que passou a afirmar que Marina era um novo Messias e mais tarde se casou com ela. Sergei Torot é um ex-guarda de trânsito russo que afirma ter renascido como Vissarion, Jesus Cristo, embora ressalte que ele não é Deus, mas a palavra de Deus. Fundou a Igreja do Último Testamento. Em 1990, mudou-se para o sul da Sibéria, onde vive com seu discípulo na comunidade espiritual Tiberco Ecopolis. Ele tem várias esposas e diz ter 10 mil filhos espalhados pelo mundo. A idolatria está infiltrada em seus fiéis, que o adoram mais do que a si próprios, pois deixam tudo para morar em sua vila, seus empregos, suas esposas, e ainda são obrigados a pagar 10% de tudo quanto ganham. Ine Cristo, o mais famoso falso Jesus Cristo do Brasil, um astrólogo brasileiro que afirma desde 1969 ser o segundo Jesus encarnado. Vive em Brasília, considerado por ele e seus discípulos como a Nova Jerusalém, mencionado no Apocalipse. Ele já se meteu em várias confusões, vai a programas de auditório, participa de suas brincadeiras, conta piadas imorais, até já discutiu com o Padre Quevedo. Tem suas discípulas que fazem tudo por ele. Até CDs e DVDs elas têm gravados com músicas pitorescas para ajudar nas despesas. Veja que seu trono, acima de sua cabeça, está a pirâmide e o olho que tudo vê. No século XXI, nós encontramos David Shayler, é um inglês ex-agente do Serviço Secreto M15 e no verão de 2007 proclamou ser o Messias. A descoberta da nova identidade veio após o consumo de cogumelos alucinógenos. Afirma que o espírito apareceu e lhe deu notícia. Passou então a andar apenas com roupas brancas e sem sapato. Defende o uso de drogas como algo espiritual. Lançou uma série de vídeos no YouTube, onde afirma ser Jesus. Vive com alguns seguidores numa comunidade semidômade, ocupando casas vazias em Londres ou no interior da Inglaterra. Ele afirma ter um lado mulher e assume por vezes a personalidade de Dolores Candy. Explica que não se trata de homossexualidade, é como balancear as coisas. Oscar Ramiro Ortega Hernandes, em novembro de 2011, disparou 9 tiros com um rifle AK-47 contra a Casa Branca em Washington, dizendo ser Jesus Cristo. Disse que foi enviado para matar o presidente Barack Obama, que seria o anticristo. Alan John Miller, mais conhecido como As Miller, australiano, é o ex-testemunho de Jeová e líder do movimento Verdade Divina. Miller afirma ser Jesus Cristo reencarnado e quer espalhar mensagens que ele chama de verdade divina. Ele faz vários seminários sobre o tema e usa várias formas de mídia, principalmente a internet. Vive com Mary Suzanne Luke, que seria o retorno de Maria Madalena na Terra. Galera, interessante, as profecias se cumprindo, o que nos resta é esperar o verdadeiro Cristo voltar. Pois é, irmãos, se a gente fosse buscar mais, tem muito mais, né? Muita gente por aí afora dizendo ser o Cristo. Tem alguns aí, uns loucos completos, né? Sem um pingo de juízo mesmo, mas tem alguns outros que têm conseguido arrastar multidões, né? Muita gente tem acreditado, né, nesses falsos cristos, e isso é um dos sinais, né, que comprovam a volta de Jesus, né? Mas vamos continuar, queridos, ainda
na sequência, no versículo 6, Jesus fala: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Guerras e rumores de guerras. É bem verdade, e muitos vão argumentar dessa maneira, de que sempre houveram guerras, sempre, né? Mesmo antes de Jesus voltar, já haviam no mundo certamente muitas guerras, e, portanto, afirmam que esse argumento da existência de guerra fica difícil comprovar a proximidade, né, da volta de Jesus Cristo. Mas eu fiz aqui alguns levantamentos para os irmãos terem uma ideia de como a situação das guerras se agravou bastante do século passado para cá. Escutem só, aproximadamente 109,7 milhões de pessoas morreram devido a mais de 250 guerras, conflitos violentos no século XX. 109 milhões de pessoas no século XX. Número 3 vezes maior que em todos os séculos precedentes juntos, segundo o cálculo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. Ou seja, no século passado, morreram mais gente, 3 vezes mais gente do que em todos os outros séculos juntos, por causa das guerras. Então, o acréscimo, as guerras no último século, elas cresceram substancialmente. Vejamos, Primeira Guerra Mundial, morreram 20 milhões de pessoas. Segunda Guerra Mundial, entre 60 e 85 milhões. Segunda Guerra Sino-Japonesa, 25 milhões. Guerra Civil Chinesa, 8 milhões. Guerra Civil Russa, 5 milhões. Segunda Guerra do Congo, 2 milhões e 500 a 5 milhões e 400. Guerra das Coreias, 1 milhão e 200. Cerco de Jerusalém, 1 milhão e 100. Revolução Mexicana, 1 milhão a 200 milhões, 1 milhão a 2 milhões de pessoas. Guerra Irã-Iraque, ou a Primeira Guerra do Golfo, 1 milhão. Guerra Civil da Nigéria, 1 milhão. Guerra do Afeganistão e o envolvimento soviético, 960 mil a 1 milhão e 600. Guerra do Vietnã, de 800 mil a 3 milhões e 800. Isso tudo, irmãos, no último século. Em 2019, já haviam no mundo 36 conflitos armados entre nações. Em 2019. Então, por esse levantamento, nós podemos verificar, irmãos, que guerras de fato sempre existiram. Mas no último século é incontestável o crescente número de guerras que estão matando milhões e milhões de pessoas. Mas também fala de fome. E também fome sempre existiu na humanidade. Mas escute só aqui esses dados. Segundo o relatório da FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, em 2009, esse relatório foi editado, a quantidade de famintos em todo o planeta aumentou para 1,2 bilhão de pessoas. Este é o maior número desde 1970, informou a FAO. Embora o mundo esteja produzindo mais alimentos, entretanto, nós temos um número crescente de pessoas passando fome. Em 2019, em 8 países em conflito, 56 milhões de pessoas precisavam urgentemente de doações de comida porque estavam subnutridas. Segundo estimativas das Nações Unidas e das organizações de ajuda humanitária, o mundo está diante da ameaça de o século XXI vir a se tornar o século da fome. Ou seja, esse século que nós já estamos, segundo as Nações Unidas e as organizações de ajuda humanitária, esse alarde, essa argumentação de que podemos viver o século da fome. Até 2050, a população da Terra se elevará para 9,1 bilhões de habitantes. Para atender a essa população, a quantidade de alimentos do planeta deverá crescer 70% mais do que hoje nós produzimos. Então, para que a gente consiga alimentar a população aí nos próximos
20, 30 anos, temos que aumentar 70% a produção de alimentos, irmãos, e as notícias, não são boas, provavelmente nós não vamos conseguir. Então, a fome também amplia-se, cresce nos últimos anos. Falemos de peste agora, doenças, no versículo 7, vamos falar aqui algumas estimativas de doenças. A varíola. Estima-se que ao longo do século XX, a varíola tenha causado entre 300 e 500 milhões de mortes. A gripe espanhola provocou a morte de cerca de 50 a 100 milhões de pessoas em todo o globo durante os 2 anos da pandemia, entre 1918 e 1920, chegando a afetar cerca de 50% da população mundial. Então, vamos ver mais. Malária. A Organização Mundial de Saúde estima que anualmente entre 350 e 500 milhões de casos de malária ocorrem só na África subsaariana, com cerca de 1,24 milhões de mortes todos os anos. Tuberculose. Segundo as projeções da Organização Mundial de Saúde, OMS, entre 2002 e 2020, haverá cerca de 1 bilhão de novos infectados. Ou seja, de 2002 a 2020, até o ano passado nessa projeção, 1 bilhão de novos infectados. Desses, 200 milhões vão adoecer e 35 milhões da população de um país como a Argentina vão morrer de tuberculose. AIDS. Desde o início da epidemia, na década de 80, 35 milhões de pessoas morreram por causa do HIV. Sarampo ainda é muito relevante e já causou 200 milhões de mortes entre 1855 e 2005. Na década de 80 foram 2,6 milhões de mortes por ano. Novas endemias no mundo estão surgindo, por exemplo, as superbactérias, que estão espalhadas, inclusive há bem pouco tempo atrás tivemos aqui em Maceió um caso de surgimento em maternidades, hospitais aqui de Maceió, que tiveram que ser isolados por causa das superbactérias que desenvolveram a capacidade de resistir aos antibióticos conhecidos, e isso tem sido um dado preocupante. Diabetes, o crescimento da diabetes no mundo inteiro, e especialmente nos países como o Brasil, subdesenvolvidos, ou países de terceiro mundo, é algo assustador. Vejamos ainda algumas outras. Hipertensão, aumento de hipertensos, aumento de câncer. Isso é notório, A gente, olhando na nossa sociedade local, o surgimento de casos de câncer, por exemplo, que a gente toma conhecimento, é algo assustador. Todos os dias nós somos informados de pessoas que infelizmente estão desenvolvendo câncer. E falemos agora da depressão. Em todo o mundo, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram hoje com o transtorno. A depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças. Então, inegável que sempre houveram doenças, sempre houveram também endemias e pandemias no mundo, mas se você for fazer a pesquisa, faça a sua pesquisa, e veja a quantidade de doenças e novas doenças, e agora, o que nos assusta agora é o retorno de velhas doenças, que haviam sido controladas, que haviam sido muitas vezes até extintas, retornam agora, estão voltando agora, agravando a situação cerca de doenças no nosso mundo. Terremotos. Também sempre houve terremotos, mas escute. Em todo o século XIX, ocorreram 41 grandes terremotos, acarretando pouco mais de 350 mil mortos, século XIX.
No século XX, até maio de 1997, já haviam ocorrido 96 grandes terremotos, o dobro do século passado, que provocaram a morte de mais de 2 milhões e 150 mil pessoas. O vulcanologista Steve Mattos, da Universidade de Dakota do Norte, afirma que na primeira metade do século XX houve 15 terremotos de intensidade extrema e na segunda metade já haviam ocorrido 20 desses grandes terremotos. Os números crescem. Já em todo o século XIX foram registrados apenas 7 terremotos extremos. Na região do Oriente Médio, só separando uma região onde Jesus nasceu, nos primeiros 40 anos do século XX, de 1900 a 1939, ocorreram 974 terremotos na região. Nos 40 anos seguintes, de 1940 a 1979, ocorreram 3.572 terremotos, quase 4 vezes mais do que no primeiro período. E se você for pesquisar, pesquisa mesmo, vai vendo região por região, você vai ver o crescimento, do número de terremotos. Não é só pelo aumento dos aparelhos de medição, como alguns argumentam. Não. Nos mesmos lugares onde já haviam medições, nesses mesmos lugares, já se constatou 3 a 4 vezes mais terremotos do que em épocas passadas, né? Jesus agora vai nos falar no versículo 9 sobre a questão da perseguição aos cristãos. E também, nós temos desde o nascimento da igreja, ali no livro de Atos, nós temos notícias de cristãos sendo perseguidos, Nos primeiros séculos, nós temos cristãos sendo mortos, torturados, e isso não parou. Sempre houve. Mas escute, o secretário de Estado para Assuntos Externos do Reino Unido, Jeremy Hunt, solicitou um estudo a respeito da violência contra os cristãos em todo o mundo. E nesse levantamento, constatou-se que 1 em cada 3 pessoas sofrem perseguição religiosa atualmente em todo o planeta. Sendo que 80% do total desses perseguidos são cristãos. Além de corroborar que os cristãos continuam sendo o grupo religioso mais perseguido do mundo, e a mídia não fala isso, o estudo aponta que os níveis de perseguição em certas regiões do planeta são tão extremos que atendem aos parâmetros da ONU para serem considerados nada menos do que genocídio. Existem países que promovem a perseguição em relação a cristãos de tal maneira que se encaixam, a morte de cristãos se encaixaria em genocídio, acontecendo aí em relação aos cristãos. Em 2016, o Instituto de Pesquisa, tem um nomezinho aqui bem complicado, não vou tentar ler, dos Estados Unidos, já apontava que os cristãos são perseguidos em pelo menos 144 países no mundo. Cristãos hoje sendo perseguidos em 144 países no mundo. A também norte-americana organização não governamental Open Doors, ou Portas Abertas, publicou neste ano um relatório segundo o qual aproximadamente 245 milhões de cristãos nos 50 maiores países do mundo sofrem altos níveis de perseguição. Nunca, irmãos, em nenhuma época houve tanta perseguição a tão grande número de cristãos. Na sequência, Jesus vai falar da multiplicação da iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, aí no versículo 12. Dê só uma olhadinha nesses dados. Os registros do mapa da violência de 2016 no Brasil permitem verificar que entre 1980 e 2014 morreram perto de 1 milhão de pessoas
967.851 vítimas de disparo de algum tipo de arma de fogo. Nesse período, as vítimas passaram de 8.710 no ano de 1980 para 44.861 em 2014, o que representa um crescimento aqui no Brasil de 1980 a 2014 de 415%. Número de violência estoura. Em 2018, o Brasil atingiu o recorde de registro de estupros. Foram 66.041 vítimas, segundo dados do terceiro Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. De acordo com um boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde em 2018, houve um aumento de 83% nas notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes. Os dados anunciados apontam que, do total de 184.524 casos, 31,5% são contra crianças e 45% contra adolescentes. Número crescente de violência. Legalização da droga. 10 países já legalizaram o uso da maconha em alguma medida. E 36 adotaram leis mais tolerantes para os usuários. Iniquidade se multiplicando. Já existem 8 países europeus que legalizaram a prostituição em algum nível. 8 países europeus já legalizaram a prostituição em algum nível. E tem projeto no Brasil, né? Já está com mais de uma década que tem um projeto, né, de Marta Suplicy na tentativa de tornar, segundo eles, a profissão mais antiga do mundo, tornar oficial. Não é? 54 países já legalizaram o casamento ou reconheceram a união estável homoafetiva. 54 países já legalizaram o casamento ou reconheceram a união estável homoafetiva. Para você ver isso aqui, queridos irmãos, é uma crescente, né? um desenvolver em toda a sociedade, em todos os lados, os parâmetros do aumento da iniquidade, não é? A apostasia da fé, abandonar a fé, deixar a fé, isso também a gente vê aí, não é, de uma forma estourada. Há muito mais ateus no mundo de hoje do que jamais houve, tanto em números absolutos quanto em porcentagem da humanidade, diz Phil Zuckerman, professor de Sociologia e Estudos Seculares da Pitzer College na Califórnia e autor de um livro chamado Vivendo uma Vida Secular. Segundo uma pesquisa do Instituto Gallup Internacional, que entrevistou mais de 50 mil pessoas em 57 países, o número de indivíduos que se dizem religiosos caiu de 77% para 68% em apenas 6 anos. Enquanto aqueles que se identificaram como ateus subiram 3%, elevando a 13% a proporção, né, dessa parcela de pessoas. A maioria da população mundial vai se tornar ateia em torno de 2038, calculou Nigel Barber, que é um islandês, PhD em biopsicologia, que vive nos Estados Unidos, onde se dedica aos estudos das religiões. 2038, segundo esse pesquisador, o mundo vai ter maioria de pessoas ateias. Um levantamento da revista Isto É, de agosto de 2017, a partir de dados da pesquisa de orçamento familiar, o POF, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estimou que o número de desigrejados no Brasil atualmente supera a faixa de 4 milhões de cristãos. 4 milhões de pessoas que se dizem cristãs e hoje não participam mais de nenhuma igreja, não tem nenhum compromisso, né, com nenhuma denominação, estão se afastando, né, das igrejas, né? E muitos deles negando sua fé.
Jesus vai concluindo, né, esses indícios todos, e ele chega então aí no versículo 32. No versículo 32 ele vai fazer, né, um lembrete, né, a parábola da figueira. Ele vai dizer: quando vocês virem a figueira, né, seus ramos brotando, suas folhas, preste atenção, né, porque esse é um sinal. E aí, queridos, Isaías 66, versículo 8 diz: nasceria um povo num só dia, uma nação de uma só vez, mas Sião, que é o nome de Israel, esteve de parto e já deu luz aos seus filhos. Essa é uma profecia bíblica acerca do surgimento de Israel vir a se tornar uma nação de novo em um dia. O século XX também presenciou um dos mais reais cumprimentos das profecias milenares, o renascimento da nação de Israel. Os irmãos sabem que os israelitas, desde os primeiros séculos, né, quando a partir de Nero, né, e os imperadores romanos ali no comecinho da história cristã, houve uma perseguição que tanto cristãos como judeus, né, foram perseguidos, e os judeus foram espalhados, a diáspora, né, os judeus foram espalhados pelo mundo, e desde então eles não puderam retornar para a sua terra e viveram em diversos países pelo mundo, sendo perseguidos, sendo maltratados, né, mortos em todos os lugares onde eles viveram. Esse povo, 2000 anos, né, de perseguição, sofrimento, né, de luta contra esse povo, e andaram espalhados pelo mundo sem uma nação, sem um lugar, né, para viver. Mas no dia 27 de novembro de 1947, a ONU votava a favor da criação do Estado judeu. E em 14 de maio de 1948, contra todas as probabilidades, os judeus voltaram a ser uma nação efetiva outra vez, em um só dia. Esse povo que estivera por quase 2000 anos espalhado pelo mundo inteiro, ganhou existência como nação independente, e este foi um sinal inequívoco da mão de Deus sobre a história da humanidade. O renascimento do Estado judaico em 1948 trouxe consigo um desenvolvimento espantoso da terra. Analisa o rabino Túlio Weiss. O deserto está literalmente florescendo e crescendo. Nos campos da tecnologia e cultura, Israel está entre os países mais avançados do mundo. De fato, estamos testemunhando o Senhor consolar todas as ruínas. Então, queridos irmãos, apenas nesse texto aí de Mateus, nós vimos várias predições, não é, do nosso Cristo acerca dos sinais que apresentariam a sua volta, o seu retorno. Em alguns desses sinais, Jesus vai dizer: não se preocupem, é apenas o princípio, é apenas o começo. Mas a partir de alguns outros sinais, ele começa a dizer: prestem atenção, porque é o fim. Prestem atenção, porque está de fato, não é, cumprido o tempo. E quando nós olhamos, não é, para esse tempo final, no texto aqui de Mateus, a predição final é exatamente o surgimento de Israel, o retorno de Israel à condição de uma nação. E isso se deu em 1948. E, aliás, foi um brasileiro que presidiu, né, a Assembleia que veio tornar Israel uma nação, né? Foi um brasileiro. Glória a Deus por isso. Queridos, como eu dizia, nós, né, que somos cristãos, ao atentarmos para esses dados, ao verificarmos que tudo demonstra claramente, que todos os indícios demonstram claramente que Jesus está voltando, que as profecias estão se cumprindo com dados. Não é com especulação, não é com uma fé cega, não é com uma crença que não esteja baseada em fatos. Se os irmãos
viram aqui ou prestaram atenção, eu citei fontes. E se você for pesquisar, a internet está cheia de fontes. E pesquisa, vai lá, confere. E você vai ver, irmãos, de que tudo isso que o Mateus 24 aponta, né, tudo isso está de fato, ou já se cumpriu na verdade. Já aconteceu. Não é? E diante dessa verdade, desse texto, que cabe a nós agora? Qual é a nossa atitude diante dessa verdade, desse texto? Como eu disse, não é vivermos assombrados, mas é vivermos preparados, é vivermos em oração e desejando ardentemente esse dia. Cabe a mim e a você, queridos irmãos, cumprir uma das partes que eu não falei aqui no texto, mas que agora eu vou falar, vou citar. É que o versículo 14 diz que esse evangelho será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E não há como, queridos irmãos, nós não atentarmos para a facilidade que agora nós temos de espalhar a boa nova de Jesus. Quando a gente falava de missões, quando a gente falava de pregar, a gente pensava há algum tempo atrás e alguns dias atrás, quando eu era garotinho, alguns dias, Marcos, atrás, quando eu era garotinho, falar de anunciar Jesus era pegar uma caixa de madeira, botar numa praça, pegar um microfone com uma caixazinha de som e pregar o evangelho. Eu fiz isso aqui na Praça da Cidade, nas quintas-feiras, não é? Isso é pregar o evangelho, anunciar Jesus, porque esses eram os instrumentos que nós tínhamos. No muito, nós poderíamos ver pregadores como Jim Swaggart dos Estados Unidos, né? Já era algo extraordinário. O sujeito está lá nos Estados Unidos pregando o evangelho e a gente aqui no Brasil estava escutando. Eu me lembro que antes, né, do tropeço da queda de Jim, o seu programa de evangelização se espalhava. Eu me lembro de muitas vezes descer aqui a cidade da Avenida e eu ver casas de muitos não crentes escutando ali, através da televisão, o evangelho de Jesus Cristo. E a partir dali, muitos outros telepregadores, né, surgiram. Embora hoje mais desinformem do que informem, né, mais atrapalhem do que de fato levem a mensagem de Cristo, mas a facilidade está aí. Só que nesses últimos 20 anos, né, a tecnologia avançou de tal maneira, queridos, que a informação ela atravessa mares, oceanos, né, se espalha nos rincões mais distantes desse país, do mundo, aliás. O que nós vemos hoje? Nós vemos indígenas, não é? Para o descabelamento, né, dos sociólogos, indígenas com celular na mão, não é? Estão lá, não é? Tribos indígenas com antenas parabólicas lá estabelecidas, não é? Ou seja, a informação, a mensagem, ela hoje se espalha muito rapidamente e com muita facilidade. Queridos, o evangelho ser pregado em todo o mundo, embora nós tenhamos, não é, ainda muitas nações, muitos países, e só no nosso Brasil, há uns 4, 5 anos atrás, nós tínhamos ainda cerca de 90 tribos ou grupos indígenas ainda não evangelizados. Mas como eu disse, para que isso mude, para que isso seja alterado, hoje é muito mais rápido, é muito mais fácil. É no piscar de olhos que tais coisas aconteçam. Então, quando eu olho para aqui a mensagem do reino ser pregada em todo o mundo, eu já não vejo dificuldade, já não vejo um obstáculo tão grande como poderia ser há muitos anos atrás, ou há 20, 30 anos atrás. Tudo, queridos irmãos, caminha para a proximidade da volta de Jesus. Há alguns cientistas que alarmam alguns possíveis fins do mundo, não é? 2050, a perspectiva de que um cometa, um meteoro, né, atinja o
nosso planeta e possa causar algo semelhante ao que aconteceu aos dinossauros. Há uma perspectiva, de uma possível guerra mundial provocada pela água agora, a água é um bem escasso, que vai se tornar um tesouro maior, pode vir a acontecer. Enfim, aí a gente vê aquelas notícias, esse pessoal do aquecimento global, de vez em quando estão dizendo, se a gente não fizer isso, daqui a 15 anos todo mundo vai morrer, tudo vai... E na verdade, queridos, não são esses fatores. Não é o aquecimento global, não é bomba atômica, não é meteoro, não são essas coisas que decretam, ou decretariam, ou já está confirmado que levarão esse mundo ao fim. O que decreta, o que define que esse mundo vai chegar ao fim, e rápido, é essa palavra. Amém. Você vê o último texto que nós lemos, versículo 35? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então saibam aí, senhores cientistas, filósofos, pensadores, ecologistas, saibam todos vocês que o fim do mundo não acontecerá por uma ação humana. O fim do mundo acontecerá por uma determinação daquele que criou esse mundo, daquele que tem o poder de fazer todas as coisas. E saibam que quando isso acontecer, antes disso acontecer, ele vai vir buscar a sua igreja. Amém? Estejamos, pois, preparados, irmãos. Foi só um aviso, para que você esteja atento a todos os fatos e acontecimentos que esse mundo traz, E como disse o Senhor através do profeta ao rei Ezequias, põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Daqui a pouco a trombeta vai tocar. Está escutando já o barulhinho? Está escutando? Eu acho que já é os passos, dos anjos, já é os passos do exército celestial. Eles já estão vindo, já estão tomando a direção para abrir os portais celestiais e vir buscar a sua igreja. Muito em breve, não vai demorar muito, Esse céu vai se abrir, o maior espetáculo de todos os tempos. E aquele que um dia subiu, meus queridos irmãos, rejeitado, humilhado, desprezado, voltará agora como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele voltar, muito em breve, nesse dia, eu quero encontrar. Você quer também? Amém. Então vamos ficar de pé e vamos fazer esse momento final de oração, agradecendo ao bom Deus, por Ele ter tocado no nosso coração, por Ele ter mandado a sua graça e seu Espírito sobre nós, de maneira que nossos olhos se abriram para essa grande verdade. Jesus voltará. Amém? E essa é a nossa maior esperança. Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos teus feitos, pela tua bondade, pela tua graça e misericórdia, mas acima de tudo, obrigado porque os nossos olhos, os nossos, Deus, corações estão abertos à tua palavra, Deus amado, e atentos a ela, Senhor. Nós estamos, Pai, esperando com expectativa, esperando, meu Deus amado, com ansiedade a tua volta, meu Pai. A volta, Deus amado, triunfante do Senhor. A volta em que o Senhor virá a esta terra para levar a sua igreja, como prometeu, Senhor. Pois o Senhor disse que voltaria para o céu, preparar lugar e voltaria outra vez para nos levar para si mesmo, para que onde o Senhor estiver, nós estejamos também, aleluia. E nós cremos na tua promessa e vivemos por ela, Senhor. Nós não somos daqui, Senhor. Nós não pertencemos aqui, Senhor. A nossa morada é na Sião celestial. A nossa morada é na Jerusalém eterna. E é para lá que nós queremos, Senhor. Por isso vem, Senhor amado. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Antes de passar a palavra para o nosso irmão Marco, para concluir o culto, eu quero lembrar aos amados irmãos da nossa programação. Terça-feira,
nós estamos aqui na igreja, culto de oração, amém? Culto de oração, venha orar, é muito importante, para se preparar para Jesus voltar, tem que orar, né? Tem que orar, ora mesmo, né? Mas ora bastante, faz calo no joelho, né? Para garantir o negócio, amém? Quarta, discipulado, também estamos na fase final do nosso discipulado, na preparação dos irmãos que vão descer as águas, serem batizados. Quarta-feira, o nosso discipulado. Sexta-feira já haverá. Sexta-feira, reunião de casais na casa do casal Joanã e Fabiana, amém? Então vamos engajar aí os nossos casais, todos os casais da igreja, né? Estão aí já convocados a estarem conosco ali, retornando a programação dos casais. E no próximo sábado ainda teremos culto de oração. Próximo sábado já é primeiro, próximo sábado. Vamos analisar se faremos de oração ou se faremos, vamos dar uma olhadinha, pensar direitinho, né? Mas de qualquer forma, queridos irmãos, ou de oração, ou culto de louvor, adoração, estaremos na casa do Senhor. E por fim, lembrando a nossa liderança, diáconos, presbíteros e líderes de ministério, líderes e vice de ministérios. Amanhã nós temos uma reunião aqui na igreja. Eu estou lá fora para abraçar os irmãos. Ainda em pé, irmãos, estenda suas mãos. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do seu Santo Espírito sejam com todos, hoje e eternamente. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Vão em paz e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.